juntei assunto da semana passada com essa semana. Muita coisa pra gente falar. Eu tava tentando me encontrar, foi justamente isso. Temos 15 dias aí, né? Pra passar limpo. Pois é. Poxa, mas que legal. Então vamos lá, vou deixar você logo ficar à vontade. Qual seria o nosso primeiro assunto, Silvana? Vamos falar logo da notícia da semana passada, que foi a divulgação do novo filme, né? Um filme sobre os Beatles. Né? Eu acho que tem uma legião aí que adora. Várias gerações, né, Marcelo? Beatles é quase uma unanimidade. E Sam Mendes anunciou os atores que vão fazer. São 4 filmes, para 2028, mas começa a produção agora. E eles vão contar a história de cada Beatle. Isso que eu achei bacana, sabe? Então, não é um filme só, né? São 4 filmes contando um pouquinho de cada um. E, bom, a expectativa é sempre para saber. São atores, o Mescal, acho que é o ator mais conhecido, né? E os atores muito jovens também, e uma responsabilidade, né? Fazer esses 4 ícones da música, eu acho que é muita responsabilidade. E é claro, aí daqui até quando começar a produção, escolher os atores, aí começam as filmagens, a gente vai acompanhando, né, tudo isso. Então, uma notícia bacana semana passada, e assim que começar essas filmagens, a gente vai ter acesso aí e vai acompanhar também. Vamos recuperar o som da Silvana, isso que chama digitalizar, é isso, né, Aldo? Digitalizar. Vamos ver. Deixa eu ver. Silvana, somente para eu te escutar novamente. Ó, tá vendo? O velho digitalizou. Então vamos retornar. Silvana falou sobre isso. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre a questão dos atores, né? Já aparece aqui Harris Dixon. É o ator que aí vai interpretar John Lennon, um inglês de 28 anos de idade. Mas eu não vou falar mais não, deixar a Silvana falar, porque ela é que é a autoridade aqui do cinema. Um dia eu vou ser autoridade, só autoridade. Silvana é a autoridade do tempo. O som de Silvana tá como aí, Aldo? Pois é, pronto, tava assim. E óbvio que não é, Silvana. Não foi. Tá legal? Então a gente vai recuperar. Nosso querido Elivelton já está ali, dando aquela geral pra gente. Pronto, agora sim, Silvana Marpoara. À vontade, Silvana. Voltei. Pronto, voltamos pra gente conversar. Eu estava falando aqui que eu encontrei rapidamente um dos nomes, que é o Harris Dixon. Acho que esse foi divulgado. Não é muito conhecido, né? Ou é? Eu acho que o mais conhecido é o Paul Mescal, né? O Paul Mescal que fez em 1917. Eu acho que vamos só com o áudio hoje, né? Acho que vai ter. Voltou, né, bicho? Voltou, exatamente pra gente conversar sobre cinema, pra gente trazer as novidades da sétima arte e muito mais que Silvana Marpoara vai trazer pra gente. Eu só vou lembrar que uma coisa, inclusive vou falar pra Silvana depois, aproveitar. Você sabe que todos os dias nós temos uma biografia musical, né? Todos os dias, lá para as 11 da noite. Hoje, a nossa biografia musical, ela será trilha sonora de um filme. De um filme, vou falar daqui a pouquinho. Vou dar esse suspense, dar essa segurada. A gente vai voltar com a Silvana, mas posso dizer o ritmo, estilo jazz. Pronto, deixa eu ver agora, Silvana, como é que estamos? Oi, Silvana? Voltei. Pronto. Só voz. Pronto, agora 100%, só voz, 100%, ficou. Acontece. São os dados móveis que ocasionam essa situação. Tem dia que sim, tem dia que não, como diria Julio Iglesias. Eu estou do lado do negócio da internet e não sei por quê. Tá tudo de casa, não super normal. Estou usando a mão fora. Vamos não, falar, vamos, porque é importante. Está no ar. Tranquilo. Você falava sobre os Beatles, Silvana. Isso, o filme que estão fazendo aí, anunciaram, né? A grande diferença é que não é um filme sobre os Beatles como um todo, e sim sobre cada um deles. Sim. Então, são 4 filmes, né? Isso é muito bacana, porque a gente vai ter mais informações, assim, não vai ficar uma coisa só sobre o grupo, né? Eu acho que vai sair um pouquinho da coisa do grupo e contar um pouquinho da vida pessoal deles também. Eu acho que a gente tem muita curiosidade, todo mundo quer saber, né? O que
cada um deles até chegar a se tornar um Beatle, como foi. E, como você falou, o ator mais conhecido, eu acho que ainda é o Paul Mescal, que foi o cara que fez Gladiador, fez o After Sun, foi um filme que concorreu ao Oscar, também já tem um tempinho. E todos muito jovens, né, atores sem tanta projeção ainda, eu acho exatamente para poder, né, fazer um papel importante como esse dos Beatles. Olha, antes de você trazer a próxima atração, deixa eu falar para você, eu acho que você vai gostar da novidade. Todos os dias nós trazemos aqui uma biografia musical. É um cantor, uma cantora, uma banda de destaque nacional ou internacional. E aí a gente fala algumas coisas, algumas curiosidades, outras besteiritas. E aí a gente coloca no ar e toca as músicas. Mas nós chegamos à conclusão, eu e Aldo Leite, Elivelto Henrique, toda a nossa equipe de produção do Movimento Cultural, que na sexta-feira a biografia musical será a trilha sonora de um filme. O que é que você acha disso, Silvana? Eu acho maravilhoso. Acha legal, deixa né? Deixa eu aproveitar e fazer só uma observação aqui de música. Sim. Eu estava ouvindo a sua entrevista antes com a Polly. Isso. Que voz linda dessa menina, né? Pois é. Nossa, que voz linda. Achei linda a voz dela. Você viu, consciência social, né? Você abre, Marcelo, para as pessoas que estão, né, nesse começo de carreira, que estão batalhando aí. Ela tem uma fala muito potente, né? Muito forte. E que bom, né? O espaço que o programa tem, não só para o cinema, mas para todas as artes, literatura, que já teve quadro de literatura, a música, e fazer um quadro com as trilhas de cinema vai ser incrível. A gente reviver alguns filmes aí, vai ser muito bom. Deixa eu só registrar, antes da Polly nós tivemos também a Rob Love, mulher também, compositora, cantora, que trouxe um reggae pesado, uma linha de baixo fantástica, viu? Rob Love, pernambucana também. Isso é legal. Você, como um cara que gosta de música, certamente, né, tem essa... Abre esse espaço, né? Eu acho que você também tem essa... É importante. Muito bom. Muito legal. Somente para a gente fechar... Eu vou deixar você com água na boca em relação à biografia musical. Eu acho. Sabe por quê? O filme de hoje é Meia-Noite em Paris. Olha, maravilhoso. Aqueles jazz lá de... Aliás, eu quero ouvir as novidades que você vai trazer. Mas veja, a gente às vezes, e aí entra no assunto do campo que você conhece tão bem, que é o cinema, poucas vezes você tem um filme em que durante esse filme você tem lá 3, 4, 5, 7 músicas que tocam e que encantam. Geralmente o filme você tem aqui a faixa título, mais uma ou duas. Não é verdade, Silvana? Eu acho que às vezes são muito mal aproveitadas, né? E alguns filmes, eu não vou lembrar agora, mas eu posso depois fazer uma pesquisazinha e te mandar. Sim, mas alguns filmes, por exemplo, eles usam alguns trechos de algumas músicas conhecidas, eu acho isso muito legal também. Não só a trilha, que é criada para o filme, né? Sim. Que é sensacional, quando uma música é criada pensando, né, nos personagens, na história, mas quando eles utilizam algumas músicas já conhecidas e que fazem referência, por exemplo, a uma época, né? É a memória do personagem. Eu também acho isso bem interessante, assim. A música como um todo, né, Marcelo? Ela ajuda a contar uma história, né? Então, exato. seja ela composta para o filme ou a trilha, né, não sendo a trilha original, mas a trilha que é acrescida, né, ao filme, eu acho que é sempre bacana, sempre ajuda a contar. Muito legal. E todo mundo quer ouvir Silvana Marpoara e suas novidades do cinema. Traga a próxima, Silvana. Pois é, vamos falar eu comecei falando dos Beatles, né? E aí as outras notícias foram o seguinte, na semana passada. A Netflix, Marcelo, está investindo 5 milhões na Cinemateca Brasileira. Vale lembrar que a Cinemateca Brasileira é um grande acervo, né, da produção nacional, que pegou fogo já 2 vezes, né? Está lá em São Paulo. E aí a Netflix investiu 5 milhões através de projeto de lei para fazer uma revitalização, fazer reforma, enfim, uma série de coisas que serão feitas, e aí tem toda uma polêmica, só que lembrando que a Netflix já fez isso na Cinemateca de Paris. Então, a gente está ganhando isso aqui no Brasil. Tem algumas vantagens, claro, porque já que não existe uma verba para fazer isso,
você não pode deixar um acervo desse se perder, né? Como foi a coisa do incêndio, por conta das instalações que estavam já mais antigas e sem manutenção. E, em troca, claro, ela vai utilizar a sala da Cinemateca para fazer eventos, para exibir seus próprios filmes. É uma troca, né? Uhum. É óbvio, você está investindo, mas é óbvio também que saiu uma série saíram manifestos, assim, de alguns grupos pedindo que os streamings paguem mais impostos, entre eles a Netflix, que é o maior deles, né? Sei. Que pague mais impostos e que invista em uma porcentagem maior da produção nacional. Quer dizer, a Netflix tem uma série de produtos estrangeiros, mas eles também produzem muita coisa aqui, mas eles estão querendo, Ancine e outras instituições, que os streamings investam mais, né? Que a gente tem uma cota maior de produção nacional, que eu acho legítimo também, já que a gente está pagando, já que a gente está aqui, então eu acho que é importante que eles também invistam para a gente não ficar só consumindo o produto de fora. Sim. Então, a Netflix está chegando, vai investir na Cinemateca, vai ser muito bom, mas também precisa ajudar na produção local, né? Para que a gente tenha mais filmes, séries e tudo mais sendo realizados aqui no Brasil. É verdade. Então, Via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Exatamente, né? É Tem que ser bom justo. para todo mundo, né, Marcelo? É justo, é O que não justo. é bom para os dois lados não é um bom negócio, né? Então, é bom para que eles tenham esse espaço aqui, mas a gente precisa consumir cada vez mais também o produto da gente, né? Isso. Então, Aliás, quando a gente faz uma volta ao passado, né, Silvana, lá nos anos 80 ou 90, crescemos bastante enquanto indústria cinematográfica no Brasil, né? Exatamente. Aí a gente teve uma pausa com todas essas crises, a gente teve uma pandemia agora recente, então a gente está de novo retomando, né? Uhum. E para retomar, a gente precisa de apoio. É claro que hoje o custo é muito menor, é claro que hoje a tecnologia ajuda um bocado, mas eu acho que a gente precisa, né, ter incentivos e essas empresas grandes, já que querem ocupar o espaço, elas precisam também ter essa relação com a cota, né? A outra notícia, inclusive, com essa guerra tarifária, né, da China e com os Estados Unidos, Sim. saiu uma notícia, cento e tantos por cento, né, um cobrando do outro, essa confusão toda lá do Trump. A China está dizendo que vai bloquear o cinema americano lá na China. Já existe uma cota, eu acho que isso é importante dizer, tem que ser uma defesa de produção nacional, e eles só admitem 34 títulos por ano estrangeiros. Sei. E olha que coisa, a gente aqui tem toda semana no mínimo uns 4, 5, né? É verdade. Eles só admitem 34 títulos por ano, né, que não sejam produzidos lá na China. Então, eles têm uma defesa de cota e agora parece que vão investir ainda mais para que sejam produzidos filmes na China, porque eles vão tentar bloquear a produção americana de todo jeito, né? Uma represália por conta dessa história das tarifas e tudo mais. Então, a economia mexe com tudo, né, Marcelo? Mexe, A economia mexe também com o mercado do cinema, com o mercado do entretenimento, e é um péssimo negócio, né? Porque, assim como os filmes americanos, porque o mercado da China é enorme, né? É o país mais populoso do mundo, então se perde muito. Eu acho que a gente vai ter algumas alterações também, entre elas por conta dessa represália cultural aí, vamos chamar, que a China está fazendo com os Estados Unidos. E o interessante, né? É óbvio que aqueles que vão perder nesse caso com essa diminuição de filmes norte-americanos são aqueles que mais protestam contra o governo de hoje norte-americano, né? Vão pagar o pato, né? A gente vê as movimentações deles, né? Os artistas, de uma maneira geral, claro que tem uma linha muito da direita aqui, né? Aliado do Trump, por exemplo, o Clint Eastwood, né? É um cara bem da defesa do Donald Trump, mas tem uma boa parte aí que não defende, né? Que progressistas, tem né? restrições do governo. Então, eles serão certamente prejudicados. Claro que a gente está falando de um mercado como a China, que é enorme, então, mas tem o resto do mundo também, né? O Brasil é um grande mercado para o cinema americano, né? O tamanho da gente, né, Marcelo? Sim. País continental que a gente tem.
mas qualquer guerra com a China eu acho que é perigosa, né? Aham. E uma guerra cultural também. A grande história é porque eles já produzem bastante e aí incentivam para que produzam mais ainda, né? E eles assistem, isso que eu acho interessante, é feito a Índia, né? Os Isso. indianos assistem os seus filmes, assim como a gente está retomando esse gosto pelo cinema brasileiro, os indianos têm a Bollywood, né, que Isso. funciona super bem, eles produzem muito, então a China vai certamente investir muito aí para que os chineses assistam seus filmes, né? Aham. Silvana, temos estreias? Temos, mas deixa eu só, eu queria só aproveitar dessa coisa de cota, cinema, valorização. Tem Sim. 4 noticiazinhas aqui sobre o cinema brasileiro que eu acho que é tão importante a gente falar. Angelina Jolie esteve aqui no Brasil, né? Hum. Ela foi lá para a Amazônia, ela encontrou o Cacique Raoni, lembra do Cacique Raoni, né? Lembro Então, sim. ela veio por questões humanitárias, mas já tem gente falando da iniciativa dela de produzir no Brasil. E o Brasil, como eu falei, é um lugar importante, né? A gente tem um tamanho continental, a gente está num momento bacana, né? Dessa visibilidade internacional. Então, essa visita ao Brasil pode também gerar alguns frutos, já que ela é produtora, né? Inclusive de documentários. Então, a gente pode ter algumas surpresas aí do investimento da presença da Angelina Jolie no Brasil. Então, foi a presença, a visita que tivemos. A pernambucana Mariana Brenan, Hum. diretora de um filme premiadíssimo já lá fora, e chega aqui já em maio, chama Manas. Ela ganhou, olha que coisa maravilhosa, ela ganhou uma premiação no Festival de Cannes, que vai acontecer agora em maio, ela foi indicada para esse prêmio, que valoriza a produção feminina no mundo, e aí ela foi indicada para esse prêmio, ganhou, e vai ganhar eu acho que são 20 mil, deixa eu ver se o dado é esse mesmo, $20 mil, Hum. desculpa, $50 mil para produzir um próximo filme. Isso em dólar dá uma beleza, né? É. Dá para se fazer. Aqui no Brasil, a gente consegue fazer filme com orçamento bem baixo, né? Usando toda a criatividade, todo o corporativismo que a gente tem. E eu achei essa notícia maravilhosa, porque ela é pernambucana, porque é uma diretora premiada, é uma mulher sendo valorizada e com prêmio em dinheiro para produzir um próximo filme. Então, lembrem-me desse nome, Mariana Brenan, e o filme se chama Manas, que já passou por vários festivais e está chegando aqui aos cinemas agora em maio. Bacana também. Muito E legal. claro, né? Não Hum. tem como a gente não falar, para falar em Pernambuco, a notícia que saiu ontem, maravilhosa. O Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça Filho, que foi rodado aqui no Recife. A gente falou aqui das ruas que ficaram interditadas, né? É. A gente falou, né, do Wagner Moura. Pois é, o filme vai estrear no Festival de Cannes agora em maio. E todo mundo, né, vai concorrer à Palma de Ouro, olha aqui, que máximo. Hum. Kleber está felicíssimo, dando muitas entrevistas, todo mundo, né? Depois da história do Ainda Estou Aqui, né, Marcelo? Está Aham. todo mundo agora já voltando essas atenções para a próxima produção brasileira, que é o Agente Secreto, o filme estrelado aí pelo Wagner Moura, produção e direção do Kleber Mendonça Filho. Então, assim que tiver a data, assim que a gente souber direitinho, a gente comenta. E o que eu vi Kleber falando, que a estreia no Brasil, depois do Festival de Cannes, claro, é aqui no Recife, né? Hum. Acredito eu, lá no Cinema São Luís, que é o nosso cinema patrimônio. Então, a gente vai ter a estreia desse filmão aqui no Cinema São Luís, logo, logo depois do Festival de Cannes. Eu achei maravilhosa essa notícia, né? Silvana, E tem mais um. Oi. dê só uma segurada nesse assunto ainda, para a gente repercutir um pouquinho. Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura hoje, no meio do cinema, são nomes internacionalizados, né? Chama atenção tudo que eles fazem, né? Total. Total. O Wagner, né, foi morar nos Estados Unidos exatamente para aprimorar inglês, para Hum. poder fazer contatos. Ele, né, participou da série Narcos, é uma outra série que ele está agora, que eu não vou lembrar o nome, Ah. mas que ele também, né, está protagonizando. Fez o Guerra Civil, o filme do ano passado. Então, ele está num momento muito bacana e está estrelando o filme de Kleber. E Kleber, né, essa figura, porque ele é um jornalista que foi crítico de cinema há tantos anos, foi programador do Cinema da Fundação também há tantos anos, e é um realizador, né? E participa dos grandes festivais. Ele conhece o métier todinho, né? Ah. Do lado de cá e do lado de lá, como a gente fala, né? Produzindo
como espectador, como jornalista também na recepção dos filmes e colocando os filmes aí para rodar, né? Participando de festival, que é um grande segredo, né, Marcelo? Participa de festival lá fora, Sim. ganha essa chancela e depois ele participa vem para a tela, né? Que é Uhum. o que todo mundo quer ver, né? Vem para o público. Então, são dois grandes nomes hoje do cinema brasileiro, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Então, o Agente Secreto de Kleber Mendonça Agente Filho Secreto. tá chegando. Muito legal, Silvana. Festival de Cannes e depois logo, logo vem para cá também. E a outra notícia ainda sobre o cinema brasileiro, tem um filme também muito premiado chamado Hora do Recreio, um documentário da Ana Mulaerte, e participou do Festival de Berlim, né? E ele vai agora para o Festival Tudo Verdade, que é um festival de documentários aqui no Brasil, é o mais importante festival de documentários. E é interessante porque é um filme que mostra nós que somos educadores, né, Marcelo? A Sim. gente que tem essa relação com o aluno, Uhum. e é um filme que mostra a evasão escolar, ele vai entrevistando os alunos e dá esse protagonismo para que eles, né, contem a realidade deles. E fala sobre violência, porque, infelizmente, o ambiente escolar também passa por essa questão da violência. Então, muito premiado, já passou pelo Festival de Berlim, está chegando nesse festival daqui, e logo, logo chega também nos cinemas. Hora do Recreio é o nome desse filme, é um documentário da Ana Mulaerte, que eu estou muito ansiosa para ver, eu quero muito... É um retrato, né? Um pouco da coisa da educação, e a gente precisa estar mais atento a isso, né? A gente precisa prestar mais É, atenção nessa é, garotada que está aí. é verdade. Que mais, Silvana? Pois é, só lembrando que em maio, né? Logo, logo a gente vai estar falando aí, falar de uma espécie de um documentário. Vem aí o filme sobre o Ney Matogrosso, a gente não pode esquecer, O Homem com Sim, H, né? sim. Aham. Dia 1º de maio, em pleno feriado. E também tem o Missão Impossível, volta aí do Tom Cruise, voltando com mais uma Missão Impossível. Então, são as estreias de maio, né? Que todo mundo já está na expectativa aí para assistir. Uma produção brasileira e uma produção internacional. Bacana isso, né? Quando entra numa lista de expectativas e coloca logo o filme brasileiro, eu acho isso tão legal. É, Sabe? Que bacana. Falar é. desse. Colocar nem Mato Grosso com Tom Cruise, olha que massa, né? Todo Puxa mundo vida. É. Na mesma prateleira, né? na mesma prateleira. Isso é muita evolução, né? E Sim. revolução desse cinema brasileiro. Eu acho isso incrível, assim. Como eu vivi para ver isso, né? É, é. Aquela antiga prateleirinha das locadoras do filme brasileiro, que tinha meia dúzia de filmes, e como a gente é tão pouco a assistir, hoje essa coisa da gente poder falar do cinema brasileiro com tanto orgulho, tantas produções aí premiadas, passam de festival, então eu sou uma entusiasta desse cinema brasileiro e fico sempre muito feliz de poder falar sobre ele também. Quem sabe vamos E, ao bom, bi, né? Quem sabe vamos ao bi. pois é. Ó, Ô, aí eu falei do Tom Cruise, eu preciso fazer na semana passada, a gente teve uma perda para o cinema, o Val Kilmer, né? Que sim. participou de vários filmes, mas acho que dois em destaque. Ele participou do Top Gun primeiro, né? Era o Uhum. inimigo, né, do personagem do Tom Cruise, o galegão que aparecia lá, que ficava bastante com ele. E 30 e poucos anos depois, na nova versão do Tom Cruise, do Top Gun, Tom Cruise convidou o Val Kilmer, já doente, ele sofreu de uma doença degenerativa, Ah, e convidou para ele fazer uma participação, e foi emocionante, assim, o encontro dos dois, né, na tela grande. E aos 65 anos, tão jovem, mas essa coisa, né, da doença que acometeu, e ele fez também The Doors, a gente que gosta de The música, Doors. Lembro. né, Lembro. ele incorporou, eu digo que ele não atuou, não, ele incorporou, né, porque é impressionante a atuação dele em The Doors. E aí fica, né, o registro desse ator tão importante. Essa geração, né, que curtiu o cinema dos anos 80, todo mundo lembra bastante dele, do Val Kilmer. E vamos Val falar então Kilmer. das estreias, né? Por favor. Temos algumas estreias aí para a gente falar. Uhum. Tem um filme chamado Operação Vingança, que é com o Rami Malek, o menino que fez o Freddie Freddie Mercury, Mercury, né? né? Acho que todo mundo lembra dele. Ele É. já fez algumas outras e agora está chegando com filme de ação. Aquele filme, assim, a sinopse ele é um cara da CIA
e aí perde a mulher assassinada, e ele vai atrás de vingança. Já vimos esse roteiro algumas vezes, né, Marcelo? É verdade, é Mas verdade. Bem né, clichê. essa coisa da vingança, e ele vai atrás, ele vai usar todas as ferramentas, não sei o quê, mas é um grande teste para o Rami, porque é acostumado a fazer outro tipo de produção, fazer filme de ação não é uma coisa fácil, né? Então, a grande estreia dessa semana no cinema e no streaming, lá na Netflix, a gente tem que falar de uma produção. Eu tentei hoje ver o máximo que eu podia, só consegui ver 3 episódios de 7. É a nova temporada, Marcelo, de Black Mirror. É aquela Hum, série, como é que a gente fala? Futurista, utópica, né? Eu não consigo ter uma definição exatamente para ela, porque é uma série, são 7 episódios, e sim, são episódios desconectos, assim, não, você não tem que assistir um para assistir o outro, né? Isso é bem bacana, né? Porque permite você assistir a qualquer momento os episódios, inclusive das temporadas anteriores, e dos dois que eu vi, é sempre essa relação com a tecnologia, né? ah, ah, Não vou dar spoiler, mas só para a gente ter uma ideia. Um casal, né? O primeiro episódio chama Gente Comum, Pessoas Comuns, e ela tem um problema de saúde e fica em coma. Os médicos dizem que ela não tem solução e que o marido tem que aceitar porque ela não vai voltar à vida normal, tal. hum, Aí alguém oferece um novo sistema que apaga a sua memória. Olha isso, Marcelo. ah, Apaga a sua memória, né? Como se fosse um reativar, como se fosse resetar, né? sim, sim, E traz de volta a sua memória. E claro, né? Isso custa dinheiro, a tecnologia, uma empresa nova, e o marido querendo essa mulher de volta, é óbvio que ele vai atrás dessa tecnologia, mas como tudo, tem lá seus percalços. E o interessante é exatamente isso: o uso que a gente faz da tecnologia, os usos que se faz da tecnologia, né? hum, E será que chegaremos a esse ponto da gente conseguir deletar algumas coisas da nossa memória e trazer novas informações? Viramos um pouco de máquina, né? Então, tem uma questão ética toda no meio. E os episódios, sim, eu assisti 3, e todos eles vão nessa história da tecnologia, da relação máquina-homem, inteligência artificial, que tanto se fala. sim. Então, é uma super dica, maratonar aí no final de semana, assistir essa 7ª temporada de Black Mirror. Poxa, ótima dica, ótima dica. Tem algumas questões aí bem, como você falou, né? Questão bem filosófica, essa discussão do Exatamente. homem-máquina, né? Eu só lembro de você, Marcelo, que É, eu acho que você certamente assiste uma coisa como essa, com esse olhar mais cuidadoso nessa relação com a filosofia, e eu acho que ele é isso, assim, não é uma simples história, né? vou guardar Eu para o acho que a mês de gente pensa, julho, viu? Vou guardar para o ah, mês de pronto. julho, as férias. É, porque tem que Mas ver olha, isso aí. digo uma coisa, Ah, são episódios curtos, dá para ah, você assistir, sabe? Não é uma coisa assim que demanda muito tempo, não. Tem 40 minutos, 40 e poucos. ah, Porque exatamente isso, não adianta fazer coisa. Eu tenho percebido isso assim nas séries. Tirando os mangás, as coisas, né? Os doramas, né? Que fazem sim. episódios de quase 2 horas. Ah, Mas normalmente as séries agora é o cuidado de fazer o episódio um pouco mais curto, né? Para que a gente tenha essa atenção voltada, né? Para o que a gente está assistindo, para que uhum, não pegue o celular, para que não tenha, né, não saia do foco, porque a gente está nesse momento muito louco, né? De você está é, assistindo uma coisa, mas você está com o celular do lado, essas multitelas, né, na isso. cabecinha da gente. E a série também vai muito por esse caminho, né? Os sentimentos humanos, mas os desejos como se a gente não fosse humano, todo mundo querendo ser super-homem, Mulher Maravilha, né? Uhum, Superar as forças humanas e todo mundo querendo virar máquina super produtiva. Bem complicado, assim. Eu fico assustada por um lado, mas ao mesmo tempo imaginando que daqui a algum tempo isso pode tudo acontecer, né? Então, é, eu acho que vale a gente assistir e fazer uma reflexão do nosso uso, né, Marcelo? sim. Como é que a gente usa a tecnologia, como é que a gente se coloca em algumas questões que esses episódios colocam. Então, a dica é assistir Black Mirror. Eu ia lhe perguntar o nome, Black Mirror. Pronto. É isso. Espelho Negro. Série Netflix. Ok. Isso, 7ª temporada. Quem não assistiu as outras, vale assistir também, né? Não tem uma ligação uma com a outra, mas
Eu acho que é isso, são questionamentos, são vários olhares, são diretores diferentes, o elenco, cada episódio tem um elenco diferente, então é bem interessante assistir nessa perspectiva de analisar o seu comportamento, né? Mas Gosto bastante. aí eu te faço uma pergunta. Seria interessante assistir da primeira temporada ou tá valendo se assistir da sétima? As pessoas vão entender. Não precisa não. Assiste a sétima, que está mais atual, Ah, né? Essa coisa fresquinha, e depois vai assistindo as outras, se te empolgar, se de repente, né? sim. Achar que é o tipo de produção que se gosta de ver. E eu acho que isso é que é interessante, né, Marcelo? Não ter a continuidade, não obrigar o espectador a ter que conhecer a história profunda de personagem, porque são vários personagens, né? Ah, Cada historinha, cada 40 minutos é uma história com começo, meio e fim, né? sim, sim. Pequenos filmes, assim. Começo, meio e fim. O personagem do episódio 1, ele não está no episódio 2, né? Não tem uma ligação. São pequenas histórias e temas diferentes também, né? Que colocam a gente nesse questionamento. Agora, sempre a coisa da tecnologia Hum. e a relação com o ser humano, né? Eu acho que esse é o grande princípio da série como um todo, né? Então, E, muito bom, eu legal. sou suspeita porque ao mesmo tempo que eu fico dizendo que eu não quero saber de inteligência artificial, que eu não quero, que eu fico questionando a coisa da tecnologia, esse tema me interessa, por outro lado, Uhum. talvez por todo o medo que eu tenha, né, de imaginar que o futuro da gente pode ser esse meio a meio, assim, a gente vai ter mais tecnologia, mais máquina com a gente do que a gente possa imaginar, né? É tipo Então, assim, né? eu estou me preparando. Eu tenho medo, mas eu quero saber como é, né, Silvana? É por aí, né? Exatamente, eu me preparo, né, para Aham, não me assustar tanto lá na frente. Então, deixa eu assistir para ver se isso vai ser possível, se isso vai acontecer, né? Então, aham. é como uma série que eu assisti na semana passada, acho que a gente nem falou dela aqui, né? A Hum, Cassandra, não lembro se eu cheguei a falar, acho que não. que acho que não, né? Não. É uma série alemã que também está disponível lá na Netflix. Eu demorei muito para ver, ela já está disponível há algum tempo, mas eu tava para você ver, olha a minha questão. É tecnologia. Eu disse, meu Deus, então vou deixar lá um pouquinho de lado e resolvi assistir e vi toda assim, em 2 dias eu assisti todos os episódios. E é o seguinte, é muito resumido aqui para sem dar spoiler. Uma Aham. família, nos tempos de hoje, compra uma casa num preço maravilhoso, que condições incríveis, uma casa antiga, numa cidade, na Alemanha tal. E claro, né, nos anos 70, nessa casa morou uma outra família, e essa casa é toda tecnológica, ela tem a inteligência artificial lá dos anos 70. Então, tem uma espécie de uma robô que é a dona da casa, e tudo, assim, todos os lugares da casa tem uma câmera, tem uma televisão, e meio que comanda a casa toda, que no começo é massa, é bem bacana isso, e depois a gente vai descobrindo que não é tão legal assim, né? Aham. E a máquina, se não bem conduzida, ela pode causar alguns problemas. Então, chama Cassandra, é a série alemã da Netflix, e vale também assistir, vale também para a gente pensar, né? Também tem filosofia lá no meio, e eu super recomendo, assim, já que eu acho que eles pensaram muito nesse Black Mirror, sabe? Eu acho que Sim. o Black Mirror já está na 7ª temporada, então já tem algum tempo. Então, Cassandra, eu acho que veio de uma ideia assim, não, vamos. O que seria se essa máquina tivesse uma vida, né? Ah. Ou o que seriam dos seres humanos se fossem mais máquinas? É mais ou menos por aí. Então, vale a pena assistir também. Poxa, é E legal. tem mais 2 notícias. Hum. Mais 2 notícias. Sim. Saiu a notícia hoje do Oscar, né? Hum. Eles fizeram uma alteração, olha, é só para 2028, a gente está em 2025, que é quando o Oscar completa 100 anos, mas eles já anunciaram que vai ter um prêmio para dublê. Olha que interessante, Marcelo. É. Dublês Dublê. serão premiados, né? Porque são atores, né? Sim. Para que sejam dublês, eles precisam ser atores. E muitos dos filmes, se não fossem os dublês, certamente não teriam a repercussão, o sucesso que tem, né? Por Uhum. conta de todos os riscos, né? Que essas pessoas Sim. correm. É. E eu achei legal, sabe por quê? Porque a Hum. gente falou aqui da inteligência artificial, acho que na semana retrasada, de voz alterada, do uso da imagem. É. Então, você premiar o dublê, que não tem inteligência artificial ainda que faça esse papel, É isso.
é a valorização do ator, mesmo que seja um ator que não apareça, né? Mas é a valorização do ser humano, né? O ator que interpreta, né, ajuda o outro, Isso. empresta o corpo dele, né, coloca em risco em algumas situações. Então, achei bem interessante essa premiação que foi anunciada pelo Oscar, que vai acontecer em 2028, né, quando o Oscar completa 100 anos. Poxa, muito legal. Muito bom, né? Interessante, Tem, né? tem uma cadeia E aí eu queria. interessante aí de dublês, né, Silvana? Pois é, exatamente. E valorizar essas pessoas, né? É. Que ficam sempre à margem do negócio, ninguém sabe quem é. Talvez o único ator que use menos o dublê seja exatamente o Tom Cruise, que eu falei lá no começo, que ele gosta, né? Sim. Ele pula, ele salta, ele faz, ele acontece, ele se... tem uma cena de um dos missões, não vou lembrar qual é a Missão Impossível, ele do lado de fora de um avião, que ele realmente fez aquela cena, né? Não é chroma key, não é efeito especial, não é nada, é ele, né? Eu tenho um prédio também em Dubai que ele faz ele desce tipo um rapel e ele também fez. Então, talvez seja um ator que não use tanto o dublê porque ele se coloca ali nessa posição, mas tantos outros filmes que precisam ter essas pessoas qualificadas, né? Que o dublê é uma pessoa qualificada para exercer esse papel que às vezes é de maior risco. Então, valorizar o ser humano sempre é muito interessante. Eu achei bacana. Vamos ver em 2028 que filmes estarão daqui até lá, né? É. Para que participem dessa primeira premiação. Legal. Fechamos, Silvana? Deixa eu só fechar, dando duas notícias rapidinho. O Hum. Ainda Estou Aqui entrou na Globoplay, né? E que bom, saiu do cinema e vai para o streaming. Eu estou doida que entre aqui no São Luís, estou na expectativa danada aqui, que entre no São Luís aqui o nosso cinema, né? Para que as pessoas vejam o preço popular, eu acho que vai ser Sim. bonito também. É. E o Quarto ao Lado, que foi o filme que concorreu também com a gente no Oscar, e tal, que é o filme do Almodóvar, entrou na Netflix. Então, os streams aí. Antigamente, você lembra, Marcelo? Você via um filme, aí demorava um tempão para chegar na Ah, locadora. quase que um Depois, ano, né? Acho que 6 meses demorava por um aí. tempão para chegar na televisão. É. E agora as coisas acontecem tão rapidamente, né? É tão rápido. Então, Isso. os dois filmes aí que a gente falou bastante na época do Oscar, um na Globoplay e outro na Netflix. E para terminar, só a notícia triste do dia, né? Hum. Que eu acho que é importante da gente citar, falar, exatamente para a gente pensar. A Maria Gladys, que é uma atriz também muito conhecida de cinema, de televisão, de teatro, ela está numa situação crítica, foi encontrada no interior de Minas Gerais, passando por necessidade, pedindo esmola, e ela é avó de uma atriz que é muito conhecida lá nos Estados Unidos pelos filmes de terror, chama Mia Goth. Hum. Ela faz muitos filmes de terror, e aí tem toda uma cobrança, meu Deus, como é que ela deixa que a avó passe por uma situação como essa? E a Casa dos Artistas, o Retiro dos Artistas também já ofereceu apoio, mas tem uma questão de saúde mental envolvida aí, sabe, Marcelo? E é Sim. para a gente pensar que os atores, os artistas, as pessoas, são pessoas comuns como qualquer outra e passam por dificuldades. Às vezes as pessoas acham que são superiores, assim, que é uma pessoa diferente, não é. Eu fico muito triste, assim, de ver uma pessoa que eu vi tanto nas novelas, e, né, já vi também tanto no cinema, passando por uma dificuldade dessa. Tomara que tenham conseguido ir lá, trazê-la de volta para o Rio de Janeiro, que cuidem dela, mas para a gente pensar, né? Porque a saúde mental realmente é uma coisa muito séria, que pode acometer qualquer pessoa, e que a gente precisa ajudar. Não é o fato de uma pessoa estar ali perdida. Minha mãe me contou uma história esses dias que viu um senhor caiu na rua e que minha mãe ficou preocupada porque ninguém ajudou, né? Ah. As pessoas passavam ao lado dele e não fizeram nada, e minha mãe estava do outro lado da rua, preocupada, querendo chamar alguém para ajudar. Então, as pessoas estão na rua, Marcelo, e passam despercebidas, assim, como se não fosse ninguém. Que bom que Uhum. alguém viu lá no interior de Minas Gerais, que era Maria Gladys, fotografou, colocou na internet e repercutiu, e agora acredito que a família foi lá buscá-la, né, e que ela fique bem e se recupere logo. Mas só para a gente prestar atenção, né, nas pessoas que a gente, porventura, encontre. Todo mundo tem uma história, né, Marcelo? Todo mundo Sim. tem um filminho Verdade. particular aí, e a gente, às vezes, passa realmente pelas pessoas no meio da rua como se elas não existissem. E é muito triste, né? Ainda mais uma cidade feita Recife,
quem anda pelo centro do Recife vê muita gente largada no meio da rua, muita gente passando por tanta necessidade. E a gente não tem como salvar o mundo, né, Marcelo? Infelizmente, mas que a gente consiga, sei lá, buscar ajuda. Hoje tem tantas instituições que também dedicam atenção às suas pessoas, então, só para a gente olhar com um pouco mais de carinho e atenção para as pessoas que estão nas ruas. É isso, Silvana. Fechamos, né? Fechamos, querido. Fechamos. Silvana, obrigado mais uma vez por essa aula de cinema pra gente. Ficamos na expectativa já. Eu que agradeço a conversa boa de sempre, no espaço. Maravilha. Abração, Silvana. Bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu. Silvana Marpoara trouxe pra gente a sessão de cinema. Você já sabe, né? Daqui a pouquinho nós teremos a biografia musical